Olá, senhoras e senhores. Sou Miguel Ângelo Caruso, autor de Introdução à Filosofia Clínica, lançado em 2021 pela editora Vozes. Em 2022 já teve sua primeira reimpressão. Nós vamos dar seguimento à leitura comentada desse livro e hoje nós vamos falar no capítulo que começa na página 25, intitulado Sobre o Filósofo Clínico. Quem é? O que é esse nome? O que significa ser filósofo clínico? E aqui nós vamos dar, então, início a essa leitura comentada. Eu começo o texto citando, entre aspas aqui, alguém procura o filósofo clínico. Essa referência, toda referência que eu fizer aqui, entre aspas, está vinculada ao texto da página 21, que é onde eu apresento o início de uma clínica filosófica, de uma sessão de terapia ou de um acompanhamento terapêutico genérico que eu vou esclarecendo ao longo do livro. Né? Então, alguém procura o filósofo clínico, eu disse lá naquele texto. Continuando, é chamado filósofo clínico aquele que, além de passar pelas etapas teóricas de formação em filosofia clínica, também concluiu o processo de habilitação para fazer os atendimentos como terapeuta. Por que o termo tão aparentemente contraditório como filósofo clínico? Antes de responder então essa pergunta, o filósofo clínico ele passa por uma etapa teórica de formação. Né? Já se pressupõe, por exemplo, para quem vai querer atender como filósofo clínico, que se tem uma formação em filosofia prévia. Para quem não pretende atender e só quer fazer a especialização em filosofia clínica, qualquer graduação a pessoa pode ter para fazer esse curso. Né? Então, existe a etapa teórica para aquelas pessoas que, vindo de qualquer formação, quer saber como funciona, o que é isso, né, filosofia clínica. E depois, para aqueles que vão optar por atender, vão precisar passar por fases de estágio supervisionado, todo um acompanhamento que tem nesse processo para a pessoa obter a sua habilitação à clínica, né? Além de ter uma formação filosófica também. Agora respondendo a pergunta, né? Por que um termo tão contraditório como filósofo clínico? Né? Levando em conta que a gente tem na filosofia uma noção de algo teórico, de algo muito, como podemos dizer, muito abstrato, né? E clínico vai nos remeter muitas vezes à ideia daquilo que é exercido na área da saúde, né? Medicina, a própria psicologia tem essa nomenclatura clínica diante dela, né? É comum encontrarmos a noção de filosofia como algo teórico, distante da vida cotidiana ou prática. Um filósofo seria alguém envolvido com assuntos abstratos, cujo resultado da reflexão é escrito de modo hermético, pouco ou nada acessível para o público não especializado, sem nenhuma valia para a vida. Então, às vezes, as pessoas têm essa noção, né, de que filosofia é uma divagação sobre qualquer coisa que não tem finalidade nenhuma ou que não me ajuda em nada na vida. Né? Não tem qualquer validade. Não me faz mudar. Né? O pensamento ele não pressupõe muita coisa para algumas pessoas quando vão pensar nessa ideia de filosofia. Também encontramos esse termo referido ao princípio moral pessoal. Isso vocês já devem ter visto, né? Que seria a filosofia de vida. Né? Ao conteúdo doutrinário de uma religião, por exemplo, a filosofia do budista, ou a filosofia budista, ou até valores norteadores de uma organização empresarial, filosofia da empresa. Então, assim, por um lado, a gente tem uma noção de filosofia como uma divagação, como aquilo que o pessoal faz na universidade, que não tem validade nenhuma, que só serve para vender livro ou divulgar livro que ninguém vai ler. Ou também se tem uma noção de filosofia como aquilo que é vinculado a uma moral, então assim, a minha filosofia de vida, né? Ou um princípio de uma religião como a filosofia budista, ou qualquer outra filosofia nesse sentido, ou até com um vínculo empresarial quando se fala em filosofia da empresa, filosofia da escola, né? Uma filosofia da instituição, né? Um pensamento, uns princípios norteadores daquela determinada instituição. Então a gente tende a encontrar por aí no cotidiano essas duas perspectivas de filosofia. Ou por um lado ela é só teoria, ou ela é
ela serve para dar nome a uma outra coisa que não é necessariamente o que autores como Sócrates, Aristóteles e Platão fizeram. Continuando então. Quanto ao termo clínico, está voltado sobretudo para o âmbito dos profissionais de saúde, né, que eu comentei logo no início do vídeo. Remete à lembrança de hospitais, médicos, enfermeiros, psicólogos e demais trabalhos relacionados à área da saúde. Dificilmente se pensa em clínica referida a algo filosófico. Então nós temos essas duas perspectivas iniciais de cara, né, que aparentemente, então, se eu falo filósofo clínico, eu estou falando em algo contraditório. Ou é uma teoria, ou o princípio norteador de uma empresa, de uma escola, de uma vida pessoal, ou, por outro lado, a clínica é algo da área da saúde, da área médica, e filosofia não tem nada a ver com isso. Né? Essas seriam as questões que se poderiam levantar. Né? Continuando, mas é um equívoco pensar em filosofia como algo distante da vida cotidiana. Então aqui já é um primeiro momento em que eu vou aproximar a filosofia daquilo que está vinculado à vida cotidiana. É claro, isso aqui é um recorte. É possível trabalhar sobre diversos aspectos a importância da filosofia na vida e no dia a dia. Não a filosofia clínica específica somente, mas a filosofia em si. Né? Mas aqui não é o ponto. Eu traço aqui umas linhas gerais para ajudar a pensar, mas é claro que daria para escrever um livro dessa grossura ou mais, né, para poder falar só sobre esse aspecto. Se lembrarmos de Sócrates, o pai da filosofia ocidental, veremos que sua atuação ocorreu em praças. Sua condenação à morte se deu pelo poder de sua reflexão. Né? Sócrates gerou muitas inquietações na polis, né, na cidade grega. Os diálogos empreendidos por Sócrates com todos os que ele via pela frente o levaram a ser condenado por corromper a juventude. Então essa era a primeira das acusações que faziam contra ele. Não acreditar nos deuses, essa era outra crítica contra ele, ele não acreditava nos deuses da cidade. E suscitar a criação de novas deidades, ou seja, novos deuses, novas divindades. O Sócrates mesmo refuta todos esses pontos, mas ele foi voz vencida e acabou sendo condenado a tomar cicuta, que era um veneno para que ele fosse condenado, né, para que ele viesse a óbito. Embora tenha se defendido brilhantemente, sua condenação se manteve. Continuando, né? Por sua vez, Julián Marías é um filósofo espanhol, foi aluno de Ortega y Gasset, de Manuel Garcia Morente, de outro filósofo que é o Xavier Zubiri. Então ele foi aluno de grandes filósofos e foi igualmente um grande filósofo espanhol do século XX. Por sua vez, Julián Marías apresenta duas compreensões de filosofia: ciência e modo de vida. Então, Julián Marías vai nos dizer que a filosofia tem duas características. Ela pode ser tanto vista como ciência, quanto como modo de vida. Essa reflexão dele é possível encontrar no livro História da Filosofia, escrito pelo Julián Marías. Muito bom, sinal muito interessante. Para esse filósofo espanhol, a filosofia é um saber e um comportamento, ou seja, ele é uma ciência enquanto um saber e é um modo de vida enquanto um comportar-se, um comportamento, uma vivência. Ambos intrínsecos. Porém, ao longo da história da formação do pensamento ocidental, a ênfase recaía para um dos polos. Então, o que acontece? Às vezes, ao longo da história, enfatizavam mais o critério de vivência e de comportamento da filosofia, e por outro, em outros momentos, se enfatizava o caráter de saber da filosofia. Né? Então, às vezes se enfatizava esse âmbito mais do conhecimento e em outros momentos mais pelo comportamento. Leva em conta que essa perspectiva do Julián Marías, ele vai dizer que na perspectiva dele, que há esse pender para um dos lados em alguns momentos da história, mas nunca houve uma negação do outro lado. Né? Porque por mais que pendesse para um lado, o outro estava em alguma medida presente naquelas reflexões dos filósofos. Porém, talvez hoje ela seja exaltada em sua dimensão de conhecimento
e sua característica vivencial tenha ficado para as noções supracitadas relacionadas ao senso comum. Então o que eu estou dizendo aqui? Talvez hoje essa ideia da filosofia como um conhecimento, como uma ideia, ela tenha ficado mais presente, principalmente no meio acadêmico, acaba sendo bastante exaltado, e esse lado um pouco mais de uma filosofia ligada ao comportamento está mais ligado por aquelas ideias do senso comum, por exemplo, quando eu disse que ela pode ser confundida como uma filosofia de vida, ou uma filosofia budista, ou uma filosofia da empresa, né, que são ali os exemplos que eu trouxe. Mas não há um rompimento radical entre essas instâncias. Não há. Né? Então essas instâncias elas estão presentes de algum modo. Portanto, a filosofia é um saber e um modo de vida. E uma das suas expressões de reflexão ocorre por meio de diálogos. Então, uma das características que a gente encontra na filosofia, iniciado em especial lá nos diálogos de Platão, e na prática por Sócrates, na vivência cotidiana, lembremos que Sócrates não escreveu nada. Né? Sócrates ficou imortalizado sobretudo pelos escritos de Platão. Houveram outros escritos, mas os de Platão são os que mais imortalizaram, vamos dizer assim, Sócrates. Né? E os escritos de Platão que sobreviveram aí aos milênios foram justamente os diálogos. Então essa característica de diálogo na filosofia está presente, ou ela se encontra lá desde a prática de Sócrates até o ensinamento e os escritos de Platão. E Aristóteles também teve suas conversações. Né? Lembrando que a escola de Aristóteles era conhecida como peripatéticos, porque peripatos é uma palavra grega para dizer que eram caminhantes. Né? Então, Aristóteles dava aula caminhando com seus alunos. Nesse caminhar, evidentemente, se estabeleciam diálogos. A filosofia, enquanto atividade, não só está relacionada à compreensão da vida, como traz consequências práticas. Ela é a ação de reflexão e de comportamento. Além desse ponto que eu trago aqui, o Julián Marías ele enfatiza bastante isso, que assim, é inevitável que o meu pensamento não me leve a um determinado comportamento e que meu comportamento também não influencie meu pensamento. Ele reflete meu pensamento e também tem uma influência sobre o meu pensamento. Então ambos ali estão bastante em diálogo. Então a ciência, um conhecimento e o modo de vida, eles acabam tendo um vínculo muito aproximado, ou não é possível fazer uma cisão completa entre ambos. Continuando então, quanto ao termo clínica, há dois aspectos a serem considerados. O primeiro diz respeito a algo bastante prático. O estruturador da filosofia clínica, que é o Lúcio Pachter, veio da medicina e seus trabalhos de pesquisa que culminaram nessa abordagem terapêutica foram iniciados em hospitais. Então nós temos filosofia como a fundamentação teórica e filosófica da filosofia clínica, e nós temos a clínica como um termo que também vem da influência que o próprio Lúcio teve, que não era só filho de médicos, mas também ele tinha estudado medicina. Né? Então essa seria uma das influências que a gente pode abraçar na ideia de clínica do termo filosofia clínica ou de filósofo clínico. Mas o segundo é uma derivação etimológica. A raiz grega do termo em questão, ou seja, do termo clínica, se refere ao inclinar-se sobre ou ao debruçar-se. O termo clínica no grego, se não me engano é kliné, ou kliné, né, vem de uma ideia de um leito onde o doente ficava deitado, onde ele era cuidado. Então essa característica clínica também se faz presente. Né? De modo que clínica remete à inclinação do terapeuta sobre as questões do partilhante, ao debruçar-se sobre o problema em busca de encontrar caminhos de trabalho. Então esse é um ponto muito interessante. Há outro também, que eu não menciono no livro, mas é interessante a gente levar em conta, que uma antiga filósofa clínica chamada Monica Yubi trazia, e eu acho que é bem interessante. Ela dizia que na medicina a gente pode identificar dois tipos de medicina. Há a medicina científica, ou seja, aquelas pesquisas que têm muita importância, né, na contemporaneidade, que são aquelas pesquisas que se fazem sobre doenças, sobre medicação para lidar com essas doenças, né, modos de tratamento e por aí vai. Então há uma medicina científica no sentido de pesquisa da questão a ser trabalhada ou
do que se deve resolver no consultório de um médico. Mas também há uma outra medicina, que a Mônica Iubi vai chamar de medicina clínica. E o que significa isso? É a medicina que foi inaugurada lá por Hipócrates, lembrei, né? O Hipócrates era um médico grego, e dizem que uma das características que o Hipócrates tinha era que quando ele ia se debruçar, né, sobre o leito daquele que ele ia cuidar, ele não queria só descobrir o que estava de errado ali, né? Qual era, né, podemos dizer assim, a doença, o foco da doença, mas ele investigava a pessoa como um todo para compreender essa pessoa, para saber então qual água que ela bebe, quais caminhos ela anda, quais são os movimentos que ela faz na vida, se isso gera um nervoso, um estresse ou não, né? Então há uma série de características que estão no mundo daquela pessoa atendida e que o Hipócrates investigava antes de lidar com o problema em si que a pessoa estava sofrendo. Então, nesse sentido, clínica também está presente nessa ideia. Então, a filosofia clínica também tem essa característica, não só de uma fundamentação filosófica, que não é pouco, porque implica num pensamento e num modo de vida, e as pessoas que procuram por terapia de um filósofo clínico estão pensando no seu modo de vida, nas suas reflexões sobre ela e tudo mais. E o termo clínica também diz respeito a tentar ver essa pessoa numa totalidade para ajudar, para cuidar dessa pessoa. Continuando aqui no último parágrafo do capítulo, que já estamos aqui na página 27, eu digo, portanto, o filósofo clínico é aquele que se volta às questões do partilhante e por meio do diálogo, lembremos da dialética, né, os saberes de ambos são colocados à disposição a fim de viabilizar o trabalho terapêutico. O saber ali, aqui em questão, é o saber do filósofo clínico com seu método, né, que abarca e acolhe a singularidade daquela pessoa que está sendo atendida, e o outro é o da pessoa e a sua vivência, né? Assim, o filósofo, com seu método, e o partilhante, com sua história de vida, promovem uma construção compartilhada. Então, essa construção compartilhada é um termo na filosofia clínica que vai designar justamente essa experiência de que na clínica a interseção que há entre filósofo clínico e partilhante é fundamental para a gente entender o que se vai fazer a partir de então, né? Então o partilhante, ele partilha de sua vida, e o filósofo clínico, por meio do método, acolhe aquelas informações, compreende a pessoa atendida e em seguida faz o seu trabalho, que é o de conseguir ajudar essa pessoa naquilo que houver dentro da demanda da pessoa. Então, assim, não há um critério pré-estabelecido do que se vai fazer no consultório. A demanda, o que vai ser necessário fazer no consultório, vai depender da interseção entre ambos, da abertura do partilhante à intervenção do filósofo clínico e da compreensão mais fiel possível da pessoa, realizada pelo filósofo clínico no relato do seu partilhante. E é isso. Mais uma vez, obrigado pela participação. O livro está aqui, vocês encontram na Amazon, encontram na livraria Vozes, vocês encontram nas melhores livrarias do país, encontram online, na versão física e na versão digital. Na semana que vem a gente volta no mesmo horário para continuar a leitura comentada do livro Introdução à Filosofia Clínica. Deixe seu comentário, ele ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. Compartilhem com quem vai se interessar. E se gostou desse vídeo, sugiro que curtam. É importante também para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem alguma relevância. Tá bom? É isso, gente. Um grande abraço e até semana que vem.